Me chamo Saulo Ataíde, sou radio-oncologista do Hospital Napoleão Laureano e, dando continuidade aos estudos do SEMAC, vou apresentar hoje o assunto que diz respeito aos efeitos colaterais da radioterapia. O que seria a radioterapia? A radioterapia é uma das modalidades de tratamento do câncer, onde utilizamos as radiações ionizantes, como raio-x, raios gama, prótons, cuja finalidade principal é erradicar completamente o tumor, sem ocasionar danos que é de ordem anatômica e funcional para os órgãos e tecidos de vizinhança. Nas últimas 3 décadas, a partir de 1980, houve um ganho significativo no que diz respeito ao que se faz hoje com a radioterapia. Os sistemas de planejamento que surgiram, os equipamentos de imagem como tomografia computadorizada, ressonância magnética e PET-CT, os equipamentos da radioterapia mais modernos, tudo isso vem contribuir para que hoje nós possamos fazer um tratamento de forma mais segura, sem que ocorra os efeitos colaterais adversos que acontecia no passado. O que seria os efeitos colaterais da radioterapia? Eles estão diretamente relacionados com dose de tolerância tecidual, região a ser irradiada, dose dia e dose total administrada, tipo de radiação e comorbidade apresentada pelo paciente, quer seja paciente tabagista, alcoólico ou com alguma doença vascular do colágeno, tais como artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. Tudo isso teria uma contribuição para aumentar que esses efeitos pudessem aparecerem. O que seria dose de tolerância? Dose de tolerância seria a dose total administrada por esquemas de fracionamento que causam um mínimo de 5% e um máximo de 50% de complicações em 5 anos. Nós temos algumas tabelas que nos orientam a respeito dessas doses e tem uma relação direta com o volume tumoral e com a dose que cada região dessa recebe. Então, não vou discorrer em todos os setores aqui, mas só para vocês terem uma ideia dessas tabelas. Existe um estudo que foi colocado para que fosse seguido, além do EORTC, do EORTC, o estudo do QUANTEC, que é Quantitative Analysis of Normal Tissue Effects in Clinic, ou seja, os efeitos clínicos do tecido normal, de forma quantitativa, da radiação. Então, tem vários órgãos em que, dependendo da dose irradiada e do volume que recebeu essa dose, você tem um efeito colateral de 5% em 5 anos, que é aquilo que a gente poderia pretender que isso realmente ocorresse, e um volume tumoral a ser irradiado de uma forma mais agressiva, com uma intolerância de 50% em 5 anos. Coisa que, na verdade, o radio-oncologista não quer que isso aconteça. Nós temos 2 formas de efeitos colaterais. Os efeitos colaterais de forma geral e os efeitos colaterais de forma específica para cada órgão que vai ser irradiado. Dentro desses de efeito geral, nós temos a fadiga, náusea e vômito, diarreia, principalmente quando está associado ao tratamento da quimioterapia, reações cutâneas, como eritema inicial, descamação, que pode ser seca, úmida, e no decorrer pode chegar a uma necrose, perda do apetite e alteração das taxas sanguíneas, principalmente quando se está irradiando áreas hematopoéticas, como o externo e como os ilíacos. Os efeitos colaterais específicos para cada região, para fins mais didáticos, eu dividi em 5 diferentes setores: cabeça e pescoço, cérebro, tórax, abdômen e pelve. Em cada uma dessas regiões, nós temos efeitos específicos que devem ser observados durante o tratamento de um paciente na radioterapia. Na cabeça e pescoço, é obrigatório e mandatório, quando se vai irradiar um paciente, que ele passe primeiro no odontologista, para que seja feita uma higiene oral,
para saber as condições dentárias desse paciente, se tem cárie que necessita de tratamento, ou se tem dentes em precárias condições em que deverão ser extraídos. Uma vez que os pacientes com dentes bastante estragados, pode haver sequestro ósseo, levando um quadro de osteomielite, que é bastante desagradável, ou um quadro de osteoarritronecrose. A mucosite, que é uma das alterações que ocorre na cabeça e pescoço, principalmente quando está associando aos tratamentos com quimioterapia. E, na verdade, hoje os protocolos de raio de quimioterapia para cabeça e pescoço são bastante evidentes. Perda do paladar, por conta da irradiação da papila gustativa, que fica na base da língua. Então, os pacientes, durante um determinado período de tempo, ele vai desaparecer o sabor do alimento, consequentemente modificando o seu estado nutricional. Diminuição do fluxo salivar, que pode levar a uma definição, como uma xerostomia definitiva, ou seja, um paciente com tumor de cabeça e pescoço, com perda do paladar, com diminuição do fluxo para a formação do bolo alimentar, vai ter uma repercussão no seu estado nutricional. A mucosite, que também é decorrência do efeito do tratamento, principalmente associado à quimioterapia, nos seus diversos graus, que pode chegar a uma determinada situação em que você tem que interromper o tratamento e esse paciente tem que voltar ao setor da odontologia para se utilizar o laser, a fim de melhorar as condições desse paciente. O trismo. Esse trismo doente já pode se apresentar com ele, devido à infiltração tumoral na região da musculatura masseterina. Nessa situação, fica bastante difícil a utilização e o concurso do odontologista para que seja feita a higiene oral. E aí tem que se correr o risco de tratar o paciente mesmo com trismo. Mielopatia. Quando se vai tratar um tumor de cabeça e pescoço, dependendo da sua localização, muitas vezes o campo de radiação, a face posterior da cabeça, inclui aí a medula, e essa medula tem uma dose restrita que deve ser obedecida. Existe o que nós chamamos de restrições de radiação, e que essas restrições têm que ser obrigatoriamente seguidas, caso contrário você pode levar um paciente desse a uma patologia chamada de mielopatia, com mielite transversa, com consequências desagradáveis para o paciente. Bom, do ponto de vista das localizações, aqui passou aqui, não? Cabeça e pescoço, já foi falado. No cérebro a gente tem algumas estruturas que são estruturas bastante importantes para se abordar esses tumores dessa localização. A gente sabe que o cérebro ele pesa em média 1.400 a 1.600 gramas, é uma área bastante restrita, dentro de uma cavidade que não se expande, que é a cavidade da calota craniana. Então nós temos estruturas que são importantes e de eloquência bastante significativa no tratamento da radioterapia, como o tronco cerebral e o hipocampo. O hipocampo responsável pela cognição do paciente. É a cóclea, que está também relacionada com essas intercorrências e que pode ter ocasionado deficiências auditivas para o paciente. O cristalino, a gente sabe que em algumas situações em que esse cristalino poderá ser irradiado, a dose tem que ser a mínima possível para não desenvolver um quadro de catarata actínica, que poderá ser corrigida da mesma forma que se corrige a catarata do idoso. Nervo óptico e quiasma óptico também terão que ser devidamente protegidos e restritos a sua radiação nessa região, obedecendo os constraints ou as restrições que cada serviço de radioterapia tem ao se irradiar cada área a ser definitivamente tratada. Na região do tórax, também nós temos alguns órgãos de importância a ser considerado, como a área cardíaca. Quando se vai irradiar mama, tumor de pulmão, linfoma, em que tem o envolvimento do intestino, essa dose de radiação tem que ser considerada com o mínimo possível de radiação que exponha a área cardíaca, devido aos seus efeitos endoteliais que podem acontecer, trazendo estruturas como as artérias coronárias, podendo propiciar alterações futuras, como a arritmia,
ou mesmo, num quadro bastante complicado, ao infarto do miocárdio. O esôfago também pode levar a um quadro de esofagite. Pulmão, que é um outro assunto e uma outra localização que deve ser bem considerado e protegido, por conta das reações alveolares que podem acontecer pelo efeito da radiação, levando quadro de um certo desconforto na capacidade respiratória do paciente. Existe um tipo de tumor localizado no pulmão, no ápice pulmonar, na verdade, que é chamado de tumor de Pancoast. Além do tumor em si, ele envolve os 3 primeiros arcos costais. E nesse sentido pode haver o quê? Fratura das costelas devido ao efeito da radiação. A medula torácica, da mesma forma que a medula da coluna cervical, deverá ser devidamente protegida e seguir as normas de restrições ao tratamento. As mamas poderá ocasionar o quê? O efeito cosmético da mama e a fibrose da mama pelo efeito da radiação. No que diz respeito ao abdômen, também temos órgãos de importância, como o fígado, rins, intestino delgado, intestino grosso, medula lombar, estômago, em que alterações pelo efeito da radiação poderá ser considerado nessas situações. O fígado, como uma insuficiência hepática, os rins, uma nefropatia, pode ser dividida na nefropatia aguda, nefropatia crônica, hipertensão arterial benigna e hipertensão arterial maligna. No intestino delgado, a gente sabe que é uma situação em que essa região apresenta uma sensibilidade muito grande à radioterapia. No intestino delgado, a gente tem um problema pela sensibilidade que esse órgão apresenta e que, dependendo da situação que você irradiar, nós podemos chegar a um quadro de endarterite obliterante progressiva com evolução para uma fístula ou perfuração do órgão. O estômago, da mesma forma, tem a sua sensibilidade e que doses acima de 45 graus poderá levar a alterações na região do estômago, que também poderá desenvolver o quadro de fístula ou de perfuração. Na parte pélvica, no caso do reto, a gente pode se deparar com pacientes que têm um passado de retocolite ulcerativa, que pode acarretar maiores problemas quando se vai irradiar a região da pelve. A bexiga também tem suas alterações no que diz respeito ao espessamento da parede da bexiga, ocasionando infecções de repetição, testículo e ovário. O testículo a gente tem que ter cuidado, porque pode levar à azospermia, que pode ser leve ou definitiva, em que o doente passa a se tornar infértil. Quanto aos ovários, o impedimento da ovulação e que também a paciente ficará infértil. Uma outra estrutura importante é no bulbo peniano, a gente tem que ter o devido cuidado para não ultrapassar as doses de restrição, porque o bulbo peniano tem uma certa influência, interferência grande na ereção do paciente. Os ossos da pelve, principalmente os ilíacos, que são órgãos hematopoéticos, para que não haja alterações nas taxas sanguíneas do paciente. E para finalizar, eu gostaria de dizer que ao longo desses 45 anos de atividade profissional, eu acho que há uma segurança hoje muito grande pela tecnologia existente, pelos conhecimentos da radiobiologia, pelos sistemas de planejamento existente, que o benefício da radioterapia hoje é muito maior do que os efeitos colaterais que poderão aparecer. Muito obrigado.